Oi, aqui é o Renan. Seja muito bem-vindo ao quinto jogo do match válido na disputa aí do Mundial de 1972. A gente tem um placar parcial por enquanto, Spassky ainda liderando um pouquinho com 2,5, Fischer com 1,5. O jogo anterior foi empate, como você viu. E aí agora o Boris Spassky joga com as peças brancas e o Bob Fischer, né, o Robert James Fischer com as peças negras. Né? Esse jogo foi jogado em 1972 e aí Boris Spassky, assim como nas outras partidas, de início a partida com D4, seguiu cavalo F6, C4, E6, cavalo C3. Diferente do jogo 3, né, quando o Spassky veio com o cavalo F3 no início, ele simplesmente agora convida o Fischer a entrar na variante principal da Ninzo Indy, depois bispo B4, e o cavalo F3, C5, E3, cavalo C6, né? Um pouquinho de pressão aqui no em D4. Seguiu o bispo D3, bispo toma cavalo em C3. Vemos aí agora dobra dos peões. D6, reforçando o peão em C5, né? A gente vê que é importante reforçar esse peão em C5 porque é esse peão em C5 que bloqueia os peões centrais inimigos, né? Seguiu E4, E5, né? E aí o espaço que simplesmente fecha o centro, onde lógico ele ganha um pouco de espaço, né? Mas permite aí que o cavalo de repente se dirija para G6, onde lógico tem muitas opções, pode ficar chegar a F4, um excelente posto avançado para o cavalo. O cavalo é 7, lógico, como a gente falou, cavalo H4. Bom, rocar aqui seria mais natural, porém esse lance, né, planeja-se aí de repente F5 com abrindo caminho para os peões na ala do rei. Seguiu H6, F4, cavalo G6, e agora cavalo toma o cavalo em E5, né? E aí de repente com essa ameaça aqui, cavalo toma o cavalo em G6, F toma em G6. Assim como na partida 3 que a gente viu que o Fischer venceu com as peças negras, nessa partida também não se preocupa muito com a questão dos peões dobrados. F toma em E5, D toma em E5, e agora o Fischer tem simplesmente controle sobre a casa E5. E esse bispo branco aqui não parece tão bom, né, atrás dos seus peões. Seguiu o bispo E3, B6, defendendo o peão. Roque, A4, tentando aí, quem sabe, né, quebrar os peões na ala da dama. Seguiu A5, não permitindo o avanço. Torre B1, atacando aqui. Simplesmente bispo D7, ataca o peão lá. Seguiu torre B2, torre se preparando para vir para F2. Torre B8, torre de BF2. E aí, né, ele simplesmente dobra o espaço, que simplesmente dobra as torres, não se preocupando, por exemplo, com a fraqueza aqui em B6 por enquanto. Seguiu dama E7. E agora bispo C2 com a ideia de defender o peão aqui e deixar a dama livre para se mover. Seguiu G5. Depois começa a usar seus peões, né? Por exemplo, reforçando aqui a casa F4, onde de repente o cavalo pode pular mais para frente. Bispo D2, dama E8, um ataque duplo aqui agora nesse cara, e a dama fica presa à defesa do peão. Seguiu o bispo E1, dama G6, muito interessante agora. O Fischer de repente muda e começa a colocar pressão no peão em E4. Segue dama D3, né? E aí, por exemplo, essa manobra do Fischer é muito legal, porque antes a dama, se a dama tá aqui, por exemplo, né? Sem a dama tá aqui, a dama branca tinha um controle dessa casa H5 que o cavalo não podia, assim, né? E o cavalo de repente não podia ir a H5 para depois vir para cá, por exemplo. E agora que a dama tá aqui, né, ela suporta a vinda do cavalo para H5, segue simplificações das torres. E aí é muito interessante que quanto mais simplificações aqui nessa posição, mais as negras fazem valer
a sua pequena vantagem da estrutura de peões, de repente num possível final. Até aqui as coisas estão bem equilibradas ainda, mas a estrutura de peões das negras, perdão, ainda é um pouco melhor. Lógico, apesar dos peões dobrados para ambos os lados. Siga o bispo D1, quem sabe aí tentando trocar o cavalo. O cavalo vem para F4. E aqui nessa posição, né, a dama do espaço está sendo atacada. E aí ele simplesmente, o espaço que aqui nessa posição assim, eu devo imaginar, né, lógico. Campeonatos mundiais são sempre cheios de tensão. O espaço que comete um erro gravíssimo nessa posição. Gravíssimo, acho que, não sei se estava com pouco tempo já, a gente tá perto do lance 27 e perto do lance número 30. A gente já viu nos outros jogos que eles já vão ficando apertados, né? A partir do lance 30 é que é adicionado mais tempo para eles. E aí ele simplesmente joga dama C2. E aqui as negras têm um recurso tático muito legal, eu diria. E aí se eu te desse aí 10 segundos, 10 segundinhos, o que fazer? Bom, simplesmente bispo toma o peão em A4. O que pode seguir aqui? Simplesmente a dama, é assim, se a dama não tomar é complicado, né? Se a dama toma o bispo, por exemplo, aqui nessa posição após o bispo toma em A4, o Fischer jogou o bispo toma em A4, o espaço que simplesmente abandonou, tá? O bispo toma em A4, e aí se a dama tomar em A4 e a dama tomar aqui, tem essa ameaça dupla aqui, tanto o mate em G2 quanto o mate em E1 tomando o bispo. É uma ameaça dupla de mate. O único jeito de escapar por enquanto é F2, mas esse lance aqui, o mate é muito próximo. Por exemplo, isso aqui é questão de detalhe, o Fischer com certeza veria isso. Por exemplo, cavalo D3 cheque, vem para G3, a dama vem, epa, você não vai sair não, safado, volte. E aí após G mais F4 cheque, Ré 2, mate em 1 para as negras. Após cavalo C1, checkmate. Interessante aqui nessa posição após bispo toma A4. Vou colocar aqui pro Stockfish 7 para analisar, por exemplo, para a gente dar uma olhada. Olha só, nessa posição aqui ele já dá, deixa eu trazer aqui para você ver. Por exemplo, nessa posição aqui ele já dá menos 4.38. Vamos ver, por exemplo, após ele recomenda aqui dama F2, e após dama F2, por exemplo, bispo toma o bispo em D1 e é uma peça a mais, né? Uma peça a mais, após G3, enfim, dama toma o peão aqui em E4, olha só, dama toma o peão aqui em E4, muito legal. E aí se entrega o cavalo, é uma linha do Stockfish aqui, simplesmente G toma em F4, e mesmo assim, aqui ainda o Stockfish mostra uma vantagem de 5.24 para as negras. Após, por exemplo, bispo D2 para as brancas, ela recomenda aqui bispo D2. Simplesmente bispo E2. E após dama E1, por exemplo. Dama toma o peão em C4, enfim, vai sair tomando praticamente tudo que é peão aqui. E as negras têm uma vantagem fantástica. Por exemplo, F2. Simplesmente F3. E agora o bispo tem um post avançado aqui permanente. Enfim. O rei. Aqui, por exemplo, simplesmente dama F4 e por aí vai. Bastante. Enfim. Posição aqui praticamente perdida já. E aí, o Fischer com esse jogo fantástico, né? Muito interessante, assim, que nos outros campeonatos mundiais a gente vê geralmente o pessoal ganhando com as peças brancas. O Fischer simplesmente aí marca 2 vitórias com as peças negras, né? Bem interessante. E aí agora simplesmente fica igual o placar, ambos os jogadores com 2,5 pontos. E aí na próxima partida a gente vai ver o desenrolar do match.
Não perca o jogo 6 em breve. Forte abraço.